Existem pessoas que nós admiramos muito pela sua capacidade de comunicação. Pessoas que se comunicam super bem, que cativam o público, que a gente pode ficar horas e horas escutando elas falarem, que a gente se sente bem, a gente fica cada vez mais receptivo à mensagem dessas pessoas. E a pergunta é, como que eles conseguem se comunicar tão bem, enquanto a maioria da população morre de medo até de fazer uma apresentação na faculdade, ou então uma entrevista de emprego que seja? Eu percebi que geralmente eles têm 8 hábitos em comum. Muitas dessas pessoas eram tímidas quando crianças, tinham dificuldade de falar em público, muitas vezes tinham até pânico. E essas pessoas elas foram se desenvolvendo. A primeira pessoa que eu percebi que falava muito bem em público, eu fiquei de cara, foi o Barack Obama. E nesse vídeo eu quero te trazer esses 8 hábitos principais que só de fazer uma pequena mudança na sua vida, com certeza a sua comunicação vai ter uma mudança gigantesca. E aí, você tá bom? Aqui é o Lucas Gilbert com mais um vídeo pra você melhorar a sua comunicação, falar melhor, conseguir mais oportunidades na sua vida, conseguir ser assertivo no que você tá pensando na hora de falar para as outras pessoas. Tudo isso é fundamental para você ter sucesso na vida, e uma das coisas para você ter sucesso na vida, seja na saúde, no trabalho, em tudo, são hábitos. Se você cria hábitos que realmente funcionam muito bem, que ficam naturais, isso faz você desenvolver alguma habilidade. E quando é assunto da comunicação, sim, também existem hábitos para você desenvolver para melhorar essa sua comunicação. E o primeiro desses 8 hábitos é se inscrever no canal. Mentira, não é ele não, mas aproveita que você está aqui, já começou a assistir o vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações, vem fazer parte da nossa família aqui no YouTube. A gente começou só dando aula de inglês, agora estamos expandindo para cada vez mais assuntos. E também deixa like no vídeo aí para as pessoas no YouTube saberem, se o YouTube espalhar mais esse vídeo para outras pessoas e tudo mais. Mas vamos lá, agora o primeiro hábito de verdade, um hábito muito básico, muito simples, vamos começar pequeno, que é o hábito de sorrir. Se você é uma pessoa que tem cara fechada, aquela famosa cara de bunda, não continue assim. Force-se a sorrir. Então, você sorrir, você cria empatia, e comunicação é uma via de mão dupla. Não adianta você falar a melhor coisa do mundo se a pessoa do outro lado não está disposta a te ouvir, não está aberta a te ouvir. E como é que você destrava aí, né? Destranca a porta da comunicação, digamos assim, do entendimento, da abertura para ouvir? Basicamente, você precisa ser simpático, e sorrir é a primeira coisa de tudo. Quando você chega e fala um bom dia sorrindo para alguém, quando você fala sobre algum assunto e você se mostra animado através de um bom sorriso, as pessoas, elas na mesma hora elas se conectam com você, mesmo quando elas estão tendo um dia ruim. O sorriso é um imã natural do ser humano. Quem sorri, você fica mais perto. É normal. Então o primeiro hábito é se force a sorrir. Mesmo quando às vezes você tá puto, você tá de mau humor, quando você vai comunicar com outra pessoa, conversar com outra pessoa, a não ser a pessoa com quem você tá puta, porque também aí você tem que provar um ponto, obviamente, mas as outras pessoas que não tem nada a ver com o seu momento, seja simpático, mesmo que forçado. Sorria, converse, finge que tá tudo bem, e depois você vai resolver seus B.O. Hábito número 2. Cumprimentar as pessoas. Isso é interessante, né? Porque é um hábito também parece meio bobo, mas essas pessoas fazem muito menos, até menos que sorrir, tá? Fazem muito pouco mesmo. Que é você cumprimentar as pessoas. Você tá entrando num prédio, tem um porteiro, dá bom dia. Viu uma faxineira, dá bom dia. Cumprimenta as pessoas no restaurante, despede das pessoas. Você conversar com as outras pessoas, ser educado e conversar é muito bom. Por quê? Porque à medida que você vai conversando com estranhos, falando bom dia, e aí, tudo bem, esse tipo de coisa, parece que é pouca coisa, mas seu cérebro vai entendendo que é normal e é confortável você conversar com outras pessoas, você conversar com estranhos, você falar. Porque pra muita gente você vai falar, opa, e aí, bom dia, sorrindo, lembra do primeiro hábito? Bom dia, tudo bom? E muita gente vai tipo, aí, bom dia, tipo, de responder também com a cara de bunda, você fez sua parte, tudo bem, o problema é dele, segue sua vida. Bom dia, Pedrinho! Vai tomando! Mas vai ter muita gente que na mesma hora vai abrir um sorriso e falar assim, bom dia! E algumas pessoas vão falar assim, gente, você é tão simpático, obrigado por isso, a gente tá aqui trabalhando, ninguém repara na gente. Esse tipo de coisa gera uma recompensa imediata, e parece até meio egoísta falar isso. Nossa, mas você está fazendo isso para você se sentir melhor e não para outra pessoa se sentir melhor? Não, é uma via de mão dupla. Lógico que eu quero que outra pessoa se sinta melhor, mas se eu me sinto melhor, isso me dá mais força e mais vontade para continuar fazendo. Se a primeira coisa que você tinha que falar no dia é uma coisa já importante,
cara, isso aí muitas vezes você tá travado. Mas quando você já falou bom dia, falou uma amenidade com um porteiro, já comentou alguma coisa com alguém, você chega muito mais solto para conversar. E isso facilita muito o processo de comunicação. Cria esse hábito. O terceiro hábito é o hábito da escuta ativa. Tá? Basicamente, a gente muitas vezes fala, sabe ouvir mais do que falar e tudo mais. Só que isso é bem clichêzão e eu aprendi com a Paulinha, que é minha esposa, que é psicóloga, sobre escuta ativa. E eu percebi que isso é um hábito muito importante. Porque quem fala muito bem, quem se comunica bem, são pessoas que estão por dentro daquele assunto, que dominam o conteúdo e sabem o que as outras pessoas querem ouvir. E para isso ele tem que escutar antes. Um bom falante é primeiramente um bom ouvinte. E não é um ouvinte de rabo de ouvido e distrair, tô mexendo no celular. É uma escuta ativa, é você demonstrar ativamente o seu interesse genuíno pelo que a outra pessoa está falando. Então, se você consegue demonstrar esse interesse através da escuta ativa e a pessoa se sente realmente escutada, ela já se abre totalmente pro que você vai falar. E às vezes você nem precisa ser o melhor orador do mundo não, tá? Você não precisa falar super bem. Mas se a outra pessoa está receptiva, está aberta, vai parecer que você fala muito melhor, que você se comunica muito melhor do que alguém com uma puta oratória, mas que não se conecta, que é ranzinza, que é um velho, que não gosta ali de cumprimentar os outros, que é mal educado. Pode ter a melhor oratória do mundo, mas o cara já vai receber resistência e aí ferrou. O quarto hábito, que basicamente é um complemento do terceiro, é se interessar genuinamente. A gente falou sobre isso agora no terceiro hábito de escuta ativa, mas não adianta só escutar prestando muita atenção se você não se interessa por aquilo. E a gente não consegue se interessar por tudo, tá? É impossível a gente se interessar por todos os assuntos. Porque, cara, tem coisa que a gente não gosta, é normal, a gente não precisa fingir interesse. Mas se a gente tá falando com alguém que a gente gostaria que também tivesse interesse sobre os nossos assuntos, primeiro a gente tem que demonstrar interesse sobre os assuntos dela. Então, por exemplo, você vai sair com um crush, com uma crush, com alguém aí, vai sair pra jantar, pra tomar uma num bar, que seja. Vai conhecer alguém que pode se desenrolar num relacionamento amoroso. Como é que você consegue fazer para que essa pessoa, ela goste de você? Não, você não tem que ter a melhor comunicação do mundo. Você tem que ser receptivo com ela para ela ser receptiva com você. Então, a dica para qualquer saída bem-sucedida que você gostaria de impressionar é: seja um ótimo ouvinte. Então, faça boas perguntas e demonstre interesse em ouvir. Deixa a outra pessoa falar. É muito melhor do que você falar. E quando a pessoa está falando, demonstre interesse genuíno. E se você está falando de um assunto que você não gosta tanto, cara, dá uma mudada de assunto e já pergunta outra coisa. Dá uma desviada para você não ficar muito tempo naquele assunto. Mas demonstrar interesse é uma coisa louca. Inclusive, eu brinco muito com Paulinha, que para ela é uma coisa de maluco, porque ela é psicóloga naturalmente. Ela entra num Uber e o Uber desabafa da vida dele toda com a Paulinha e mostra a foto do filho e nada. E ela não fala que ela é psicóloga, ela não faz terapia com o cara, nada disso. Ela simplesmente é muito simpática, ela sorri, ela pergunta como é que ele tá, cumprimenta muito bem, o cara fala alguma coisa, ela escuta ativamente, faz boas perguntas e deixa o cara confortável para falar. E depois ela, lógico, dá umas dicas, fala algumas coisas e a galera acha que ela mudou a vida. Tipo, nossa, você me deu dicas aqui agora que mudou minha vida, você entende muito. Sendo que ela não falou nem coisas demais, a pessoa se sentiu acolhida, as pessoas são carentes, é normal isso. O hábito número 5 é estudar antes de falar. Esse é um hábito que parece também óbvio, mas que as pessoas não fazem mesmo. Você percebe, principalmente em época de eleição, que todo mundo vira um especialista político. O cara sabe sobre saúde pública, sobre infraestrutura, sobre impostos. O cara fica um gênio nisso aí. Já na época que teve a nossa pandemia, o pessoal virou expert em microbiologia. Todo mundo sabia de máscara, de contato, de não sei o que, sendo que o cara viu provavelmente 2 vídeos que a tia mandou no zap. Então, cuidado com isso, para você se comunicar bem, com propriedade. Perceba o que as pessoas que se comunicam muito bem, que você admira, o jeito que elas falam. Elas dominam o que elas falam. Elas falam com propriedade. Quando elas falam com confiança e propriedade, aquilo ali faz com que as pessoas escutem. É normal. Então, estude antes. Estude antes. Domine aquele assunto. E se você vai falar de um assunto que você não domina, não fale. Fala, cara, sobre isso eu não entendo. Isso aí eu não domino muito não. Me explica. Cara, demonstra interesse, escuta mais do que fala e fica na sua. Mas já que quando é um assunto que você domina, principalmente se é um assunto profissional ali, principalmente, ou um hobby que você gosta, você pode assumir ali o protagonismo naquela conversa. E você vai falando porque você domina aquele assunto. Prepare-se, isso é importante. Hábito número 6.
Conte histórias. Crie o hábito de contar histórias. De acontecer alguma coisa com você, conta esse caso para mais alguém. Compartilhe as coisas que acontecem, os casos que você ouviu com outra pessoa. Seja um bom contador de histórias, porque boa comunicação nada mais é do que uma boa história. Se você fica 1h30, 2 horas, às vezes 3 horas sentado numa cadeira, às vezes olhando para uma tela, vendo um filme ou uma série, é porque a história é boa, aquilo te prendeu a atenção. Então, se você quiser prender a atenção de outras pessoas, aprenda a contar histórias. Aprenda a contar algum caso com começo, meio e fim, dê aqueles detalhes importantes. A gente tem até um vídeo falando sobre isso, vou botar o card aqui em cima, que é como parecer mais inteligente ao falar. Então, cara, não seja tão objetivo, conte histórias, envolva as pessoas naquela narrativa, conte detalhes, mas aí tome cuidado porque vem o hábito número 7. Apesar de você no hábito número 6 ter que aprender a contar boas histórias, e aí, qual que é o hábito de contar histórias? Cara, quando aconteceu uma situação, conta isso pra alguém. De um jeito que você vai percebendo, que você vai ajustando a forma que você conta, fica mais interessante, a pessoa presta mais atenção, ela fica interessada, ela faz mais perguntas, ela ri. Então você vai melhorando essa arte de contar histórias com a prática. E como é que você conta as histórias? O que aconteceu com você, com alguém da sua família, com algum amigo? Conta pros outros. Muitas vezes eu gosto de contar, quando alguém me conta um caso que eu achei legal, eu quero replicar esse caso para outra pessoa. Olha só o caso que eu ouvi que aconteceu com um amigo meu. E eu gosto de replicar, porque eu tento contar de uma forma que eu achei interessante dentro do que ele contou e eu moldo de uma forma para eu treinar minha contação de histórias, digamos assim. Mas ao mesmo tempo, o hábito número 7, se tomar cuidado, é foque apenas em uma ideia. Da mesma forma que você não pode ser muito objetivo para se comunicar bem, você também não pode ser muito prolixo. Você também não pode começar a falar e perder a linha de raciocínio. O que te faz mais inteligente na hora de falar, que é o spoiler do outro vídeo que se você ainda vai assistir, é justamente a linha de raciocínio. Se você consegue manter uma linha de raciocínio coesa, simples, compacta, que tem ali passo a passo e não desvia, não abre muitas tangentes, pronto, aquilo ali faz com que você se comunique muito melhor. Você passa a mensagem, começo, meio e fim, detalhes, contando uma história, mas sem viajar na maionese. Coisa que a gente mais percebe de pessoas que não sabem contar caso muito bem, depois você repara, talvez você tenha uma tia, uma mãe, um pai, que seja assim, tá contando o caso, e aí lembra de algum detalhe, e aí começa a contar um outro detalhe, e aí quando já vê, já tá em outro caso e não terminou o primeiro. E por fim, o hábito número 8 é um hábito técnico que você consegue fazer a partir de agora, e você vai achar meio esquisito, mas que faz diferença, que é aumente o tom. E quando eu falo tom, é tom de voz mesmo, tá? Quando você vai comunicar, para você falar melhor, você precisa falar mais alto, tá ligado? Quando você fala num volume naturalmente mais alto, eu falo muito alto, às vezes eu passo do ponto. O pessoal me chama de megafone humano, então eu tenho que falar até um pouquinho mais baixo muitas vezes. Mas quando eu falo mais alto, eu imponho mais confiança, as pessoas percebem que eu domino mais o assunto, eu consigo chamar mais atenção e eu consigo modular a minha voz, falando mais rápido, mais devagar, e quando eu vou diminuindo o volume da minha voz, parece que é muito importante e você tem que prestar atenção. Se você é mais tímido, mais quieto que seja, tenta falar não só o body language aqui, não só a linguagem corporal, a linguagem não verbal, também suba um pouco o tom da sua voz, tente se forçar a falar um pouco mais alto. Você vai perceber que as pessoas vão prestar muito mais atenção em você. Espero que você tenha gostado e te vejo no próximo vídeo.